Quando nós temos ministros que são colocados ali por interesses políticos. Como nós temos ministros que se dizem comunistas. E o direito não pode ser comunista, nem capitalista, nem direita, nem esquerda. O direito tem que ser direito, estar acima. Acima de qualquer paixão política. Excelência, Vossa Excelência, Alexandre Ministro de Moraes, que fala sobre a pacificação do país. Primeiro que o país não está em guerra, né? Então a gente tem que olhar pelo ponto de vista que exagera o ministro quando fala em pacificação. A única guerra que o país ela promove todos os dias é uma guerra contra a violência, a guerra contra a violência urbana que mata milhares de pessoas, que está sendo comandada pelas facções criminosas todos os dias em todos os estados brasileiros. Então nós vivemos à beira de um narco-estado. Então isso é um exagero. Me lembra até aquele filme do Darth Vader quando ele fala dos rebeldes da galáxia, né? E daí justifica que a Estrela da Morte destrua planetas inteiros, né? Não dá para relacionar 8 de janeiro com o fato de ontem. Não dá para relacionar. 8 de janeiro, uma baderna. Os maiores juristas do Brasil, incluindo o doutor Ives Gandra, já falou, aquilo não teve nada de golpe, não teve nada de terrorismo, 8 de janeiro, foi apenas um bando de baderneiros fazendo algazarra e muitos manifestantes que estavam ali utilizando da sua prerrogativa de se manifestar, que está garantido isso na nossa Constituição. Foram colocados todos em vala comum. Esta declaração de Vossa Excelência me parece muito mais uma declaração política. Ela combina muito mais com senadores, com deputados federais do governo, da base governista, do que com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então não podemos confundir. Hoje o senador Marcos Pontes colocou na sua rede social que 8 de janeiro é 8 de janeiro e não tem nada a ver com esse ato isolado de ontem. Então temos que parar para pensar e dizer o seguinte, olha, vamos prestar atenção em quem está falando as coisas agora. Porque se o falso manto da expressão da liberdade, comentado por Vossa Excelência, está escamoteando a verdade, cadê a verdadeira toga preta que pode salvar e julgar de forma decente os brasileiros? Cadê? Não há mais, porque nesse exato momento o STF está reunido em sessão. Neste exato momento, os ministros estão no plenário do STF discutindo sobre o fato de ontem. Ou seja, tornam-se eles todos suspeitos para julgar esse caso. E como é que eu vou falar que o descrédito do STF vem do gabinete do ódio quando esses ministros que estão reunidos em sessão para tratar de um crime que eles vão julgar são merecedores de algum crédito, são merecedores de alguma reverência? Como é que eu posso aceitar o fato de um ministro inábil, de um ministro irresponsável como Barroso, que repete a irresponsabilidade, ou a certeza da impunidade, a certeza de estar acima da lei, de que um juiz não pode dar entrevista e, se der, não pode julgar, de que um juiz, quando vítima, jamais pode julgar. Aí vem este presidente do Supremo com toda a irresponsabilidade somada aos quilos de responsabilidade que vem demonstrando e desprezo pelo STF que vem demonstrando ao longo de todos esses meses, ao longo dos últimos anos. Faz uma sessão para tornar suspeitos todos os demais ministros. É uma vergonha. O STF, enquanto instituição composta por 11 ministros, nomeados em razão do seu notável saber jurídico, o STF,
o verdadeiro, não esse simulacro, não esse supreminho mambembe, essa cópia chinesa de má qualidade de Supremo Tribunal Federal, um Supremo verdadeiro, essa instituição formada por ministros de notável saber, saberia que uma reunião como essa jamais poderia acontecer. E aí vocês vêm me dizer que o descrédito à instituição vem do gabinete do ódio. Não. O descrédito ao Supremo vem, em primeiro lugar, do Alexandre de Moraes, que faz o que não pode, porque se imagina, está muito confortável sabendo que está, de fato, acima da lei, porque nós não temos Senado. Em segundo lugar, porque nós temos um presidente do Supremo que diz que o Supremo é um órgão político, que passa por cima do Legislativo, que mente numa sessão dizendo: aqui nós não estamos descriminalizando nada, estamos discutindo se a maconha é uma questão de ilícito penal ou ilícito administrativo, quando a própria lei diz que é um ilícito penal. Quando nós temos um sujeito sem nenhum saber jurídico como Toffoli, que não se enquadraria nem para ser advogado em escritório de quinta categoria no interior de Roraima, mas ele é ministro. Quando nós temos ministros que são colocados ali por interesses políticos, como nós temos ministros que se dizem comunistas, e o direito não pode ser comunista nem capitalista, nem direita nem esquerda, o direito tem que ser direito, estar acima de qualquer paixão política. Como é que você vai me dizer que o descrédito do STF vem de militantes da direita quando são vocês, ministros, que todos os dias dão motivos para se desacreditar que o STF está sequestrado, que vocês não são passíveis de crédito, que vocês fazem mal para a democracia, que vocês arruinam a justiça brasileira? E falo com isso com base na minha cabeça? Não! Digo isso com base na Constituição Brasileira, a Constituição Brasileira, o Estatuto da Magistratura, a lei do impeachment, a lei dos crimes de responsabilidade, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, a lei de execução penal e tantas outras leis do nosso ordenamento. Porque todas elas, basta ler. São essas leis que desacreditam e dão descrédito a esta imitação barata, a esta imitação ridícula de STF que vossas excelências instalaram no Brasil. Pave, eu vou pegar esse ponto que você trouxe do descrédito das instituições. Isso está dentro de uma narrativa muito clara para acabar com a ideia de contestação. Porque o que leva ou gera o descrédito das instituições é a impossibilidade das instituições cumprirem o seu papel, dentre eles ter ser uma norma que possa ser aplicada isonomicamente. Quando pessoas que estão executando as instituições, estão trabalhando nas instituições, fazem parte, estão inseridas nas instituições, elas levam à fragilização dessas regras ou não aplicam-nas isonomicamente, eles é que levam o descrédito às instituições. O que ele faz ao dizer e acusar essas pessoas que dizem elas estão trabalhando contra nós porque querem o descrédito das instituições é uma forma amena de dizer nós não queremos mais qualquer forma de contestação. Esse é o ponto. O que me assusta nisso tudo, e aí eu vou... A fala do ministro instalou a ditadura. Eu Sim. até pergunto, é o quê? É o segundo incêndio no Reichstag? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Em que, e detalhe, independentemente de onde veio o caso, eu vou tentar trabalhar conceitualmente e eu vou chegar no mesmo local por um caminho diverso, tá? Um caminho diferente. Eu particularmente considero que aquilo foi um ato terrorista. Foi um ato terrorista por causa de uma ação que foi feita
com um intuito, que é de provocar medo e utilizar a divulgação para espalhar o medo. Só tem uma coisa que pode negar que foi um ato terrorista. Crime terrorista não chegou, como você falou, mas o ato em si foi. O que pode dizer que não foi um ato terrorista? Se nós compararmos com o que aconteceu em Guarulhos, ali não foi um ato terrorista. Ali foi uma queima de arquivo. Porque eles não quiseram colocar o medo em todas as pessoas, eles quiseram eliminar um arquivo. Se aquilo que a esposa, ou a ex-esposa deste senhor falou é verdade, que ele foi lá para matar o Alexandre de Moraes, deixa de ser um ato terrorista para ser uma tentativa de homicídio. Ele queria matar uma série de pessoas. Razão pela qual eu até questiono a ideia de que ele é um desequilibrado. Sabe o que passa pela minha cabeça? É isso que pode trazer um problema para todos nós. E este senhor que agora se manifestou ou apresentou o vídeo sobre ele, pode tirar proveito disso? É que esse indivíduo é um indivíduo desesperançado. Eu não sei nem se é a palavra adequada. É alguém que perdeu a esperança. E por ter perdido a esperança, o seu equilíbrio foi jogado no lixo. Ah, mas ele já tinha conclusões ou conceitos ou comportamentos inadequados. Deixa eu contar um segredo para as pessoas. 90% dos seres humanos têm comportamentos inadequados. O que define se ele vai preservar o seu equilíbrio não são decisões pontuais. Quando que as suas decisões são negativas? Quando ele perde a esperança. Esse é que é o ponto. É um indivíduo solitário, não tem esposa, perdeu a eleição, não sabe o que vai fazer e foi lá cometendo um ato típico de um lobo solitário. O lobo solitário não precisa estar vinculado a ninguém. É sempre alguém que vai lá e eu vou tocar o rolo porque eu desisti. Aí é que está o meu medo. Porque nós temos muitas pessoas que perderam a esperança e o que o Alexandre de Moraes está fazendo é aumentar a ideia de que a esperança não pode mais permanecer. Porque ele está jogando a esperança de todos fora. Onde que estão as esperanças? Que volte o equilíbrio nas relações entre os poderes e que as pessoas punam aqueles que estão cometendo crimes, em especial contra a Constituição. Dentre dessas pessoas está a sua excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Eu estou vendo, as pessoas perderam a esperança. Vendo subir Esse num trono. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.